Jesus, Maria e José. E em nome de Jesus nós abrimos nosso coração para ouvir o que o Senhor hoje nos quer falar. Pedimos que o Senhor venha nos abençoar e que nada daquilo que Deus hoje quer nos falar caia por terra. Por isso, segure a sua cruz e peça que esse sinal da salvação seja o seu caminho certo, seja o selo ungindo a sua fronte, ungindo o seu coração, ungindo a sua casa. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, a paz de Cristo, o amor de Maria. Hoje eu desejo partilhar uma grande preocupação do meu coração, que eu espero que o seu coração também possa participar dessa preocupação. Nesses últimos dias eu tenho partilhado com a irmã Maria Raquel, com o irmão Emanuel Maria. Eu tenho tido sonhos, eu tenho tido avisos de Deus de maneira muito forte, pedindo para cuidar dos seus pequeninos. Deus está fazendo um apelo, um grito, dizendo: cuide dos meus pequeninos, cuide das crianças, reze pelas crianças, proteja as crianças. Pois o mesmo espírito de Herodes, que quis matar as crianças, o mesmo espírito na Bíblia de uma mulher chamada Atalia, que quis matar todas as crianças, o mesmo espírito de morte, que perseguiu em tempos atrás as crianças, hoje, mesmo que no faraó, através do faraó, quis matar as crianças dos filhos dos hebreus, hoje as nossas crianças estão em perigo. E mais do que somente um perigo de morte física, nossas crianças estão com perigo de uma morte eterna, a morte espiritual. Por isso meu coração está realmente preocupado com tanta confusão que as nossas crianças têm enfrentado. Muitos pais nem percebem, muitos pais às vezes nem têm a real noção do que está acontecendo com seus filhos. Uma frase que eu ouvi de Santa Teresa Benedita da Cruz, a irmã Maria Raquel tem citado isso algumas vezes, essa ideia. Santa Teresa Benedita da Cruz costumava aconselhar as mães para que não deixassem os seus filhos para poder ter sucesso na carreira profissional. Essa mulher foi uma mulher filósofa, que não tinha filhos, mas dedicava sua vida a ser uma mulher importante, inteligente. Ela era uma judia que tinha abandonado o judaísmo, vivia como ateia, e teve uma experiência tão profunda com Deus ao ler a vida de Santa Teresa d'Ávila, que deixou riqueza, fama, tudo aquilo que o mundo podia oferecer, pela experiência de Cristo. Se tornou carmelita e depois morreu mártir nos campos de concentração em Auschwitz. Uma grande santa, Santa Teresa Benedita da Cruz, está dando esse conselho às mães. Não deixe os seus filhos para ter sucesso na carreira profissional. Ela fala como é importante a mãe estar perto dos filhos e observar o que está acontecendo, a mãe e o pai. Mas a mãe, de maneira especial, tem esse papel. Estamos ainda nesse clima do mês das mães, estamos ainda no mês da mãe, que é o mês de maio. E hoje, já nutrido de Nossa Senhora de Fátima, de uma das suas aparições mais importantes, e essa grande santa está dando esse conselho para as mães: fiquem atentas, os pais também fiquem atentos. Nós daremos conta dos nossos filhos. É uma preocupação que está no coração de Deus. Deus está preocupado com os seus filhos. Será que você está preocupado com os seus filhos da maneira que deveria? Será que você está atento ao que está se passando? Cuidado, porque muitas coisas passam desapercebidas. O inimigo é astuto, é como uma serpente, por isso ele é representado
por uma serpente, mas Jesus disse que a gente deve ser doce, manso, simples, como as pombas. Devemos ser como cordeiros no meio de lobos, sim, mas Jesus também disse para sermos espertos, prudentes, como as serpentes. Jesus não quer que você seja ingênuo do que está acontecendo na cabecinha, no coração, na vida dos seus pequeninos. O Senhor está dando esse alerta. Repito, nós conversávamos sobre isso e é um aviso muito forte e constante de Deus sobre essa realidade. A gente tem visto nossas crianças sendo vítimas de abusos, sendo vítimas. Eu conheço a história de crianças que, por exemplo, a mamãe pedia para ir na venda comprar alguma coisa, e ela ia lá na venda com a sua irmãzinha comprar, e aquele homem que era o dono daquela venda, daquela mercearia, abusava dessas meninas, dava coisas boas, ameaçava se contasse alguma coisa. Não coloque seus pequeninos para ir num lugar assim. O Senhor está pedindo prudência. Mesmo pessoas de Deus às vezes não estão percebendo o que está acontecendo. Nas escolas, você sabe o que sua criança está aprendendo nas escolas? Será que não estão recebendo doutrinações? Olha, gente, há pouco tempo eu ouvi falar de um colégio em Minas Gerais que está sendo processado porque ensinou às crianças os valores cristãos e que essa ideologia que estão ensinando é errada. O que aconteceu? Eles não foram acusados de discurso de ódio. Mentira! Então um grupo de advogados se levantou para dizer: não é discurso de ódio. Olha, nós estamos ensinando as crianças a respeitar os outros, mas se elas são cristãs, elas devem saber o que é certo e o que é errado, respeitar a todos, mas nós precisamos proteger as crianças de doutrinações que são contrárias à fé cristã, à moral cristã. As crianças estão sendo doutrinadas na internet, estão sendo doutrinadas nas séries, nos desenhos, mensagens subliminares escondidas. Eu acho que era antigamente, porque hoje em dia é tudo na cara, e às vezes os pais não percebem. Maria Raquel me contava o caso de uma mãe que ficou de olho, acompanhando do início ao fim aquele desenho, e no meio do desenho encontrou um fato, não vou citar aqui, que deixou confusa a cabeça da criança. Cuidado, papai e mamãe, a coisa é mais séria do que a gente pensa. Nossa Senhora avisou que esse século que nós estamos vivendo, o século 20 e o século 21, seriam os piores. O Padre Pio disse que esse século seria o pior, século 20 e século 21. Vários santos profetizaram, em La Salette Nossa Senhora avisou, e numa aparição reconhecida pela igreja também, como La Salette, Nossa Senhora do Bom Sucesso, começou a aparecer olha só gente, dia 2 de fevereiro de 1594. Ela disse para a madre daquele convento, Madre Mariana de Jesus Torres, que no século 20 haveria uma perversão das crianças, como nunca antes. Nossa Senhora se preocupou tanto com seus filhos, que ela avisou vários séculos antes. No século XVI, ela já estava avisando do perigo que os nossos filhos iriam passar agora. Você tem noção da preocupação de Nossa Senhora com seus filhos? Você tem noção que você precisa se unir a Nossa Senhora nesse zelo e nesse cuidado? Porque desde o século XVI, ela está olhando para os seus filhos, para o que viria para os seus filhos. Para o que nós estamos vivendo agora, que parece normal, mas não é normal. Nossa Senhora disse: quase não se encontrará inocência nas crianças, nem pudor nas mulheres, e nessa suprema necessidade da igreja, calar-se-á aquele a quem competia a tempo falar. Nossa Senhora diz que além de acontecer tudo isso, aqueles que deveriam denunciar, os sacerdotes, os pregadores, os pais, não vão estar atentos para corrigir o que está errado. Vão estar ludibriados
como se fosse uma coisa do tempo, da modernidade. E aqueles que deveriam corrigir vão estar calados. Nossa Senhora disse isso e disse assim: a luz preciosa da fé se apagará até chegar a uma quase total e geral corrupção dos costumes. Acrescentando ainda os efeitos da educação laica. Esse colégio em Minas está sendo processado porque diz que o Estado é laico, mas se o Estado é laico precisa respeitar a opinião dos cristãos. Isso é laicidade, não é? Isso será motivo de se acabarem as vocações sacerdotais e religiosas. O espírito mundano estará nos ambientes domésticos, nas casas. As crianças se perderão e o demônio se gloriará de alimentar com o requintado manjar do coração dos meninos. O demônio está alimentando as crianças com a sua doutrina e se alimentando das crianças. No sentido de que o alimento do demônio é fazer as pessoas pecar. E eles estão levando as crianças para uma lama, para uma sujeira, nunca vista antes. Nossa Senhora está dizendo ainda: nesses tempos infelizes, não se encontrará mais a inocência infantil. A doutora Filó, quando estava conosco aqui, ela partilhava: irmãos, quando a criança passa dos 5 aninhos, a gente já começa a perceber que se está tirando a pureza delas. Gente, isso é muito triste. Nossa Senhora diz que não existirá mais corações virginais. O que significa isso? Talvez existam pessoas virgens na sua família, os seus filhos, adolescentes, mas o coração não é mais virginal. Porque desde que ele olhou para a internet, coisas que nunca antes as crianças viam os corpos expostos das pessoas, a sensualidade, a malícia. Na internet, de maneira especial, são abertos portais para o mundo espiritual. Existem canais, existem sites, existem séries que abrem portais e autorizam demônios se aproximarem dos seus filhos, e você às vezes não está percebendo isso. Uma família que reza constantemente, protege, evita, e se acontecer uma contaminação pelos sentidos, o ouvir, o olhar, não é? Isso é cancelado pela oração. Nossa Senhora está avisando isso de uma maneira tremenda, gente. Se perderão muitas vocações para o sacerdócio e será uma verdadeira calamidade. Aparição aprovada pela Igreja, Nossa Senhora de Bom Sucesso, 1594. Mas nesse século, ela avisou desse século que viria. Nesse século, no início do século, Deus mandou a sua mãe, a Virgem Maria. Porque se seria um século terrível, o Papa Leão XIII teve uma visão que o demônio pediu para provar a igreja, e esse seria o século da prova da igreja. Por isso, no início do século, começaram as 2 grandes guerras mundiais. Nossa Senhora aparece em Fátima, porque ela veio trazer o remédio. Eu quero mostrar para você, se puder colocar, irmã, essa foto preta e branca do padre Agustín Fuentes, foi o diretor espiritual da irmã Lúcia durante algum tempo, postulador da causa da beatificação das crianças, né? A Jacinta e o Francisco. Este padre teve algumas correspondências com a irmã Lúcia muito sérias. Olha o que a irmã Lúcia escreveu para esse sacerdote na década de 50. Padre, Nossa Senhora primeiro me disse que o demônio está a travar uma batalha decisiva contra a Virgem Maria. E uma batalha decisiva é uma batalha final, onde se vai saber de que lado será a vitória e de que lado será a derrota. Por isso agora, ou nós somos de Deus, ou nós somos do demônio. Não existe meio termo. Ou nós somos de Deus, ou nós somos do demônio. A irmã Lúcia está dizendo para o padre que chegou o tempo que não dá mais para você ser mais ou menos. As águas estão separadas. Ou você está do lado de Satanás, do dragão, da serpente, ou você é filho da mulher vestida de sol.
você está do lado de Deus. É preciso fazer uma escolha. Saia de cima do muro. Você que está ouvindo essa pregação agora, porque o seu pai, sua mãe, alguém está ouvindo, e de tabela você está ouvindo, saia de cima do muro. Jesus diz: quem não junta comigo espalha. Se você não se decidir, você está ajudando Satanás. Enquanto nós ficamos em cima do muro, nós estamos do lado das trevas, mesmo que não percebamos. Nossa Senhora apareceu e disse: está chegando a batalha final, e acabou o tempo de ficar no meio termo. Ou você é de Deus, ou você é de Satanás. Nossa Senhora ainda vai dizer: segunda coisa, Padre, porque Nossa Senhora me disse, tanto a mim como aos meus primos, a Jacinto e o Francisco, né, que eram os 2 últimos remédios que Deus estava dando para o mundo: o Santo Rosário e a devoção ao Imaculado Coração de Maria. E se são os últimos remédios, quer dizer que são mesmo os últimos, que não haverão outros. Nossa Senhora está dizendo que Deus está dando um apelo último da sua misericórdia, enviando a sua Mãe Santíssima, a Mãe de Jesus e nossa Mãe, como última tábua de salvação, neste tempo que Satanás está chegando ao cume da sua tribulação, do seu ataque à igreja. Como disseram vários santos na visão do Papa Leão XIII, a aparição de Fátima, a aparição de La Salette, Nossa Senhora do Bom Sucesso, Quito no Equador, Medjugorje, né? Ruanda, em Quiberro, todas essas aparições estão mostrando: esse é o tempo da batalha final. Nossa Senhora disse ao Padre Agostinho Fuentes e ao cardeal Carlo Cafarra, há poucos anos atrás, antes dele falecer. A irmã Lúcia revelou essa frase. Eu peço que mostre também a imagem do cardeal. Isso foi há poucos anos, gente, em torno de 5 anos, se eu não me engano. Nossa Senhora, a irmã Lúcia revelou a esse cardeal que todas essas profecias são agora, porque a batalha final contra Satanás é relacionada à família. A batalha final é na sua casa. A batalha final contra Satanás não é uma coisa, você pensa no anticristo, quem será? Vai surgir de qual país? A nova ordem mundial, tudo isso é verdade, está na Bíblia. Mas você tem que se preocupar que o anticristo já está entrando na sua casa e você não está percebendo. Já está atingindo os nossos filhos e nós estamos dormindo. Nossa Senhora vem mostrar o que é ser mãe de verdade. Estamos no mês das mães. O que é uma boa mãe? Não me recordo onde eu li isso recentemente, me tocou o coração. O que é uma boa mãe? É somente aquela que gera um filho? É aquela que cuida, é aquela que dá amor, aquela que dá carinho, aquela que perde noites de sono por ele, é aquela que dá remédio, é aquela que penteia, ajeita, dá banho, dá comida, coloca para dormir. Mãe é aquela que cuida. Isso tudo é bonito. Quando eu estava lendo, nossa, que bonito. Mas no final, foi a palavra certeira. Tudo isso é bom. Mas mãe verdadeira é aquela que dá Deus. Mãe verdadeira é aquela que dá Deus. E por isso a Virgem Maria é a mãe verdadeira e ensina as mães a dar Deus. Nunca podemos ter medo de receber Maria, porque Maria sempre nos aponta para Deus, para viver o seu Filho, que é a palavra do Pai. E quando Nossa Senhora aparece em Fátima, ela começa a ensinar os seus filhos a palavra de Deus. Eu queria pedir que você anotasse, registrasse essa palavra. Eclesiástico, capítulo 7, versículo 40. Diz assim: em tudo que você fizer, pense no teu fim, e tu não pecarás jamais. Em tudo que fizeres, pense no teu fim, e não pecarás jamais. Em outra tradução antiga dizia assim: em tudo que fizeres, pensa nos teus novíssimos, e não pecarás jamais. O que significa novíssimos, irmão? É uma palavra latina, que quando você diz que é uma coisa nova, é uma coisa recente, por exemplo, uma notícia nova, é a última notícia.
A palavra novíssimos significa coisas últimas. Quais são as coisas últimas que a igreja nos ensina? A morte, o juízo, o inferno e o paraíso. Se você pensar no seu fim, se você pensar no momento final, se você pensar no momento da sua partida, você vai vencer o pecado. Queria pedir que a irmã mostrasse também, eu achei uma ilustração muito boa para as crianças, mas muito boa para os adultos também. Olha aqui no livrinho que dizia para pensar no seu fim, mostra, eu imaginando o momento em que eu estiver no meu leito de morte, o padre estará rezando por mim, eu recebendo os últimos sacramentos, o diabo esmagado, vencido, você está vendo ali do lado direito, ele humilhado porque ele perdeu a batalha, e eu estou caminhando para o céu, olha lá em cima, a Santíssima Trindade me esperando, porque o meu anjo da guarda me apontando, com paz no coração eu estou partindo. E olha outra figura como é, a minha morte pode ser assim, eu com ira, rejeitando a palavra do sacerdote, nem querendo olhar para a cruz, o demônio segurando em mim, me prendendo, exultando de alegria, o anjo da guarda como que virando o rosto, triste, porque eu rejeitei a Deus, e o inferno me esperando, o demônio ali me esperando, porque me apeguei a essa terra, às riquezas. Como vai ser o meu fim? Como vai ser o meu momento final? Nossa Senhora ensinou isso a essas crianças de uma maneira fabulosa, gente. Olha como Nossa Senhora ensinou as crianças a pensar no seu fim, para que fuja e vença o pecado. Nossa Senhora, os pais dessas crianças já ensinaram. Os pais de Jacinta, Francisco e Lúcia ensinavam eles a doutrina católica, a pensar no céu, a pensar no inferno, a pensar no purgatório, mas Nossa Senhora veio completar esse ensinamento. Os pais da senhora, cadê? Irmã Maria Jacinta não está aqui hoje, né? Os pais das senhoras ensinavam, irmã, sobre o céu, o inferno e o purgatório para valer? Ensinava? Mais ou menos, outra disse que não. Seus pais ensinavam, irmã? Sinceramente, você ensinou os seus filhos, desde novos, os valores de casar virgem, que existe um purgatório, que é terrível, que existe um inferno, que é para sempre, que a alegria do céu ultrapassa qualquer alegria dessa terra? Será que os nossos pais estão ensinando isso para as crianças desde pequeno? Quando Nossa Senhora apareceu, ela completou, mas os pais de Francisco, Jacinta e Lúcia já tinham preparado o caminho. Olha o que Nossa Senhora disse nos momentos, na primeira aparição, ensinar a acreditar nas verdades que a igreja já ensina, que a palavra de Deus já ensina. Primeiro, Nossa Senhora, quando aparece, fala do céu. A primeira coisa, no dia 13 de maio, a irmã Lúcia pergunta, quem é vós me ser? E ela diz, eu sou do céu. As crianças estão tão encantadas, que elas também querem essa experiência de céu. Elas tiveram ali uma experiência de céu, ela diz, eu sou do céu. Na aparição, as crianças, a Lúcia continua perguntando, diz, eu vou para o céu? Olha, logo depois de ver Nossa Senhora e sentir aquela alegria, aquele gozo, primeira coisa que ela quis foi para o céu. Eu vou para o céu? Nossa Senhora disse, vai. E a Jacinta, chegou aqui a irmã Maria Jacinta, vai. E o Francisco, precisa rezar muitos terços. Primeira coisa, Nossa Senhora disse que existe um céu que é maravilhoso, mas que alguns têm o risco de não ir. O Francisco tinha só 9 anos, mas alguma coisa talvez estivesse em perigo a alma dele, e ele ali no início, na infância, podia se proteger e se preservar. E o Francisco levou isso tão a sério, gente, que todo canto que olhavam para o Francisco, ele estava rezando o terço, e a sua alma se enchendo de alegria, de experiência com Deus. Ele não via Nossa Senhora, não é? Era isso mesmo. A Lúcia via e conversava, né, com ela. A Jacinta via e ouvia, mas não conversava com Nossa Senhora. Perdão, Francisco via, mas ele não ouvia, né?
ele não ouvia. Ele viu Nossa Senhora, mas ele não conseguia ouvir. Era um sinal de que alguma coisa precisava ser corrigida. Vai, mas tem que rezar muitos terços. Nossa Senhora talvez esteja dizendo para você: se você não ouvir isso primeiro, como você vai ensinar para o seu filho? Eu vou para o céu? Pergunte agora para Nossa Senhora: mãe, se eu morrer agora, eu vou para o céu? Será que ela vai dizer somente que eu tenho que rezar muitos terços? Ou será que ela não vai dizer: filho, sai agora do pecado mortal, vai se confessar, senão nem para o céu você vai, nem para o purgatório? Nossa Senhora disse para uma criança de 9 anos, para a irmã Lúcia dizer para ele: ele vai, mas ele tem que rezar muitos terços. Segunda etapa, a irmã Lúcia em junho estava sofrendo e pediu: eu quero ir para o céu, você pode me levar no céu? Pode me tirar daqui dessa terra? Coitadinha, estava sofrendo tanto. E ela pediu, e Nossa Senhora disse: a Jacinta e o Francisco eu vou levar em breve, mas você vai ficar aqui. A sua missão é ficar mais um tempo aqui. Ela queria ir para o céu, porque ela estava aprendendo sobre o céu. E olha que forte, gente. A irmã Lúcia perguntou, na primeira aparição ainda, perguntou assim, eu lembro aqui da mãe de Santa Teresinha, ensinou para ela tão fortemente sobre o céu, que Santa Teresinha disse assim: mãe, eu te desejo tudo de bom, eu desejo que você morra. Mas como assim, minha filha? Mãe, quando a gente morre, a gente não vai para o céu? A gente não vai para o céu? E ela disse, eu até me perdi. Vamos aí. Santa Teresinha desejou que a sua mãe morresse, né? Porque ela sabia que ao morrer ia para o céu. Né? A mãe achou graça, a mãezinha dela morreu pouco tempo depois, porque Santa Teresinha tinha essa noção e teve a vida inteira essa noção da vida eterna. Meus irmãos, Nossa Senhora aparecendo para Lúcia, ela perguntou ainda sobre uma amiguinha sua, amiguinha da irmã dela que tinha 16 anos, chamada Maria das Neves. E a Maria das Neves, que tinha morrido há pouco tempo, Nossa Senhora disse: ela está no céu. Uma menina de 16 anos, já era uma santinha, estava no céu. Ela perguntou sobre uma outra amiga da sua irmã, que tinha entre 18 e 20 anos, diz a irmã Lúcia, e a Amélia tinha morrido há pouco tempo também. Nossa Senhora disse: estará no purgatório até o fim do mundo. Estará no purgatório até o fim do mundo. Meus irmãos, um estudioso de Fátima, chamado Cônego Sebastião Martins dos Reis, ele vai dizer que essa jovem, entre 18 e 20 anos, era conhecida por uma incorrigível desonra em matéria de castidade. Provavelmente esta jovenzinha perdeu a sua virgindade, cometeu esse pecado mortal e se deixou levar pelo espírito de sedução. Santa Francisca Romana revelou que cada pecado mortal cometido, que tenha sido confessado, são 7 anos que você estará no purgatório. Por isso, o tempo de reparar, de rezar muitos terços, de fazer penitência agora. Olha só, Nossa Senhora ensinou sobre o céu, ensinou sobre o purgatório. Uma jovem de 18 a 20 anos estará até o fim do mundo no purgatório, purificando dos seus pecados, quase foi para o inferno. E Nossa Senhora, no mês de julho, vai mostrar para as crianças o inferno. Gente, essas crianças entenderam o sentido do sofrimento. Se tornaram santas porque Nossa Senhora ensinou. Quando Nossa Senhora mostrou o inferno, disse: vistes o inferno para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para salvar as almas dos pecadores, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu disser, se salvarão muitas almas e terão paz. Em agosto, Nossa Senhora apareceu dia 19 e disse: rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, porque vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Meus irmãos, Nossa Senhora está falando que o inferno não está vazio, como tem alguns teólogos dizendo. As crianças viram a diferença no inferno de demônios e de pessoas que estavam com as almas condenadas ao inferno.
Nossa Senhora disse que muitas almas estão caindo no inferno. Alguns teólogos hoje querem dizer que se existe o inferno está vazio. Ela mostrou isso para as crianças, porque Nossa Senhora ensinou as crianças a pensar no céu, no inferno, a se preparar para a morte, pensar no purgatório. Essas crianças ganharam sentido para o sofrimento. Uma vez eu estava no dentista e uma criança estava morrendo de medo de ir para o dentista, de ser atendido. Eu falei para ele: olha, se doer um pouquinho, a doutora é muito boa, não vai doer muito não. Ela dá uma anestesia, nem dói muito. Mas se doer um pouquinho, você vai oferecer a Jesus pelas crianças que estão passando fome, que estão debaixo do viaduto, que estão sem papai e sem mamãe porque eles morreram, que estão doentes. E esse menino, depois a doutora me disse, foi ali tranquilo, ele estava apavorado. Ele ofereceu. Quando uma criança aprende o sentido do sofrimento, ela se torna uma guerreira, se torna uma santa. Por isso as crianças que estão assistindo são guerreiras também do exército de São Miguel. Que oração preciosa é dessas crianças. Gente, aquela figura que a irmã mostrou, pode até mostrar mais uma vez se possível, irmã. Eu vi a diferença de uma pessoa quando está morrendo. Eu estava no hospital com câncer, na intercorrência, e vi pessoas ali morrendo do meu lado. Eu vi a diferença de uma pessoa que está bem, com o rosto sereno, preparada para partir. É muito diferente, gente. Uma pessoa, a outra imagem, né? Uma pessoa quando está revoltada com Deus. É muito diferente a morte de uma pessoa que está em Deus e que está sem Deus, revoltada. Uma vez uma amiga minha dizia que quando a amiga dela estava em fase terminal de câncer, ela dizia assim: eu tenho tanta inveja de vocês que têm fé. Eu queria ter fé, eu queria ter cultivado desde antes a fé, mas eu não tenho, eu não estou conseguindo. Nessa hora que eu estou morrendo, eu queria tanto ter cultivado a fé. Eu já fui no trabalho da Legião de Maria, visitar o momento final de algumas pessoas e fazer oração com as famílias, né? Fazer a oração pelos falecidos, ali de corpo presente. Meus irmãos, era tão diferente o semblante de uma pessoa que morreu em paz e o semblante de uma pessoa que não morreu bem. Era tão diferente, a família que tinha fé, sofriam, mas tinha um coração cheio de paz, cheio de Deus, mesmo nas lágrimas e na dor. De algumas famílias que não tinham fé e se desesperavam, como quem não acredita na vida eterna. Se os nossos filhos de pequeno forem protegidos, como Nossa Senhora ensinou, eles serão livres dessas ciladas de Satanás, serão livres de tantos perigos que têm se oferecido para os nossos filhos. Eu termino dizendo: papai, mamãe, essa mensagem de Fátima precisa entrar primeiro no seu coração. Essa mensagem de Fátima primeiro, Nossa Senhora está dizendo para você: você vai para o céu, filho? Vai, mas você tem que rezar muitos terços, você tem que corrigir o que está errado. Naturalmente essa proteção vai vir para os seus filhos também. Atenda os pedidos e apelos de Nossa Senhora de Fátima. Quem abraçar a devoção ao meu coração imaculado, eu prometo a salvação. Quem fizer os cenáculos com Maria, ela promete a salvação dos filhos. Quem rezar o rosário está protegido, e tantos livramentos físicos e espirituais. Por isso, estamos preparando para o dia 13 de maio, hoje, segundo dia do nosso tríduo. Nossa Senhora está te convidando: filho, filha, ouve o meu apelo, porque só ouvindo o meu apelo, você conseguirá salvar a ti e a tua casa, e a tua família.